O Centro Espírita Pai José Cambinda convida todos, independente do credo, a participarem da corrente Elos Unidos, para fortalecer ainda mais as inúmeras correntes que já estão sendo realizadas, visando ao bem-estar de todos os seres da nossa casa, o planeta Terra, neste momento tão desafiador. Todos os dias, pare por 3 minutos às 18 horas. Eleve seu pensamento e faça uma prece. Juntos somos mais fortes. Quarta-feira, 9 de fevereiro de 2022, a Casa de Cambinda inicia os seus trabalhos com a prece de abertura pelo nosso irmão Francisco. Boa noite a todos. É muito bom estar sempre reunidos, e quando estamos reunidos num propósito maior, é sempre melhor. Então, que Jesus nos envolva neste momento, que possamos aquietar os nossos corações para podermos receber essas melhores energias, esses melhores pensamentos, esses melhores sentimentos, que todos, cada um de nós, possa estar preparado para seguir nessa nossa caminhada. Que Deus nos ampare, que Deus nos proteja, que possamos juntos continuar sempre auxiliando no que for possível e no que for preciso. Que a nossa Mãe Santíssima possa nos abrandar os nossos corações, para que possamos estar sempre dispostos a perdoar, a amparar, a auxiliar, sempre aqueles que nos procuram possam encontrar em nós um socorro, uma guarita, para que possa abrandar também o seu sofrimento. Muita paz a todos, que Jesus nos abençoe e assim seja. Graças a Deus. A seguir, uma página para reflexão lida pela nossa irmã Viviane. Boa noite. Do livro Minutos de Luz, de Ariston Teles, pelo Espírito Pastorino. Obras. Você pode realizar muito na seara do bem. Todos nós somos naturalmente convidados a colaborar com Deus na obra de redenção do mundo. Existem trabalhos que aparecem aos olhos do povo pelas suas aparências. Existem igualmente tarefas que, embora não apresentem fachadas, guardam grande significação perante as leis do infinito. Obras tipicamente materiais podem representar muito pouco ou nada de positivo ante as necessidades evolutivas do espírito. Mas os esforços, por mais simples que sejam, visando ao bem comum, são sempre luzes a iluminarem nossos destinos. Uma palavra, um gesto, um sorriso, na doce atmosfera do amor, são lampejos de paz, inestimável contribuição à obra de Deus. O orador da noite é o nosso irmão Ivan Diniz. O Ivan Diniz, do Grêmio Espírita de Barra do Piraí, estará abordando o tema do Evangelho: aquele que se eleva será rebaixado. Vamos ouvir com bastante atenção o tema abordado pelo nosso irmão Ivan. Que Deus o abençoe. Boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus continue reinando em nossos corações. Nós vamos estudar nessa noite do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, que tem o título de Bem-aventurados os pobres de espírito. E a lição, que a gente vai comentar dentro desse capítulo, tem o título: aquele que se eleva será rebaixado. Se elevar em que sentido?
aquele que procura se elevar no sentido material, ele será um dia rebaixado. Por que isso acontece? Porque o homem, ele, digamos assim, nos inícios das suas primeiras reencarnações, ele sempre procura o lado material. Por ser um espírito grosseiro, busca materiais. E muitos, então, nos dias de hoje, continuam com essa busca no mundo material, para que ele possa sentir-se bem diante da sociedade, ter um melhor tipo de vida fisicamente falando, e assim ele alimenta tudo isso com orgulho e egoísmo e despreza o próximo. Então ele faz de tudo quando ele só tem esse foco, posses materiais, riqueza, poder, prestígio social, Quando ele só tem o seu foco voltado para esse tipo de coisa, ele pode até fazer muitas conquistas materiais, mas vai chegar um ponto que ele não vai se sentir feliz, mesmo com tudo material que ele possa ter. Ele sente um vazio dentro de si, está faltando alguma coisa. E isso que está faltando, a matéria não proporciona. E aí, para preencher esse vazio que ele tem, dentro de si, o homem, no caso, ele procura encontrar meios de preencher esse vazio. E daí muitos entram para os vícios, jogos, bebida alcoólica, fumo, drogas. E com isso ele se afunda cada vez mais. Então, às vezes, quando ele chegou no ponto máximo das posses materiais, aí ele vê que o caminho não é por ali. Porque Jesus colocou para nós: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele cuidou só o homem, no caso, só cuidou do lado material, mas do espiritual, não. E Jesus já nos alertou há mais de 2000 anos, através do seu evangelho: cuidai do corpo, cuidai do espírito. E o ser que se identifica só com o lado material, ele cuida mais só da matéria. Mergulha fundo na matéria. E o espírito fica atrasado. A gente vê no nosso mundo de hoje, a evolução intelectual, material, está lá na frente. Mas o moral, o espiritual, está lá atrás. Então, quando Jesus coloca cuidai do corpo, cuidai do espírito, nos mostra que temos que ter um equilíbrio. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. E aí, nesse momento em que ele cai, o homem ele cai, isso até nos faz lembrar da parábola do filho pródigo, que, resumindo aqui a parábola, um pai tinha 2 filhos. Passado uns tempos, o filho mais jovem, simbolizando aí a inexperiência, ele pediu ao pai a parte que lhe tocava na herança dele. Aí, o pai, sabiamente, deu ao filho mais novo o que lhe era de direito, e para o filho mais velho também o que lhe era de direito. Passando alguns tempos, o filho mais novo resolve sair da casa do pai e foi para o mundo. Como diria no dia de hoje, foi para a galera. E viveu a vida como ele queria. Então, participava de festas em excesso, mulheres em excesso, e acabou
que a fortuna dele, a herança dele, chegou ao fim. Ainda para piorar a situação, o país que ele estava também entrou em crise. Ele então se viu sem dinheiro, desempregado, mas correu atrás e conseguiu um emprego de tratador de porcos. Olha só o simbolismo que Jesus utiliza. A que ponto que o homem pode chegar quando ele tem sua vida só voltada para o lado material, né? Então o homem cai num poço sem fundo. E então foi o caso desse exemplo que ele coloca, do filho pródigo. Filho pródigo, aliás, pródigo quer dizer esbanjador, desperdiçador. Quantos de nós também não somos um filho pródigo, porque o Pai nos dá a oportunidade da vida para vivenciar aqui no nosso planeta, põe tudo aí que a gente precisa, e a gente desperdiça essa oportunidade reencarnatória com esse desperdício do nosso tempo, não cuidando então do lado espiritual, só da matéria, e um dia a gente cai. Então aí, na parábola, o jovem cai, né, naquela situação e foi tratar de porcos. E chegava comer daquilo que ele dava para os porcos. Então, quando ele se viu nessa situação, aí sim ele caiu em si. Como todos nós vamos cair em si um dia e voltar a nossa atenção para o lado espiritual, que é a nossa vida verdadeira, né? E aí ele caiu em si e pensou consigo: os empregados do meu pai, certamente, eles têm uma vida melhor do que a minha. Então, eu sei que eu vou fazer. Eu vou voltar para a casa do meu pai, pedir perdão a ele e vou lhe propor ser seu empregado. E assim, ele pensou e foi. Quando o pai o avistou vindo ao longe, correu a seu encontro, abraçou, beijou, não perguntou nada, beijou e disse: este meu filho estava morto, voltou à vida. Este meu filho estava perdido e se encontrou. E mandou dar uma grande festa diante da chegada do filho na casa. E aí, Jesus nos passa essa lição. Se a gente se desviou do caminho, as coisas estão dando tudo errada, tanta dores, tanta dificuldade, tristeza, depressão, voltemos ao caminho. Vamos mudar o foco de matéria para o espírito. Vamos procurar nos elevar espiritualmente, sintonizar com o Pai que está no céu, com o nosso Mestre Jesus, com nossos amigos espirituais, e vamos dele receber a força, a energia de que precisamos para a nossa caminhada e vencer as nossas dificuldades, as nossas dores. Porque o Pai que está no céu não põe fardo na costa do filho que ele não possa carregar. Então, muita gente, né, se eleva no sentido material para um dia cair. E só através da dor, né, aprender a lição. Que não somos só matéria, somos também espírito. E do espírito temos que cuidar. Por isso que está no Evangelho o ensino de Jesus. Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e tudo mais vos será dado por acréscimo. Ou seja, chegamos aqui na Terra, somos espíritos ainda em evolução,
trazemos muitas mazelas de outras vidas, das quais a gente vai ter que se libertar, mas para buscar esse reino de Deus ou do céu que Jesus fala, é que a gente tem que dar a nossa primeira atenção, buscar o lado espiritual. Só que nós nos equivocamos. Em vez de buscar primeiro o reino da paz, do amor, da verdadeira felicidade, a gente busca o reino de César, o reino da matéria. Por isso que todos nós que estamos ainda em busca do reino da matéria, destruindo famílias, irmãos, em busca do ouro, para se dar bem na vida com facilidade, esses um dia serão rebaixados por a sua própria questão de ter desviado, né? Então, vão cair, vão se rebaixar, porque o que ele está procurando a paz e a felicidade, né? Não está fora, está dentro dele. Então a gente vê nessa passagem que a gente está estudando, né? Quando os discípulos de Jesus perguntam: quem é o maior no reino dos céus? Quem é o maior? Aquele que serve. O próprio Mestre Jesus disse em uma outra passagem: eu não vim, você não veio ao nosso encontro para ser servido, eu vim para servir, passando para nós aí uma grande lição de vida. Temos que servir se quiser ser o maior no reino dos céus, reino da paz verdadeira, reino da felicidade verdadeira. Temos que servir, e para servir temos que ser humilde, reconhecer a nossa pequenez, reconhecer do quanto ainda falta a gente caminhar para seguirmos na nossa marcha evolutiva e alcançar a nossa perfeição, que é o destino de todos nós aqui na Terra. Então a gente vê essa grandiosa lição de humildade também que Jesus nos deu, porque ele saiu dessa grandeza espiritual que ele tinha, veio até nós, se fez pequenino até nós, para trazer para nós a mensagem de que precisamos para melhorar nossa vida e crescer espiritualmente. Quando ele aqui nasceu, ele não nasceu em berço de ouro, cercado de luxo e riqueza. O recinto em que ele nasceu era uma estrebaria, onde se guardavam os animais. E o que serviu de berço para Jesus na época foi o coxo, né? Também chamado com Jesus de manjedoura, onde dava de alimento para os animais, aquele coxo, ali que foi o seu berço. Olha Jesus, mais uma vez, dando lição de humildade para todos nós. E aí, até nessa passagem que ele nasceu num berço, né, um simbolismo, um grande ensinamento, mostra para nós que assim como lá naquele coxo alimentava-se os animais, ele nasceu lá para nos alimentar espiritualmente com aquilo de que precisamos para crescer e saber viver em sociedade. Então, Jesus nos orienta para que um dia não venhamos ser rebaixados, buscar primeiro o reino dos céus. Ou seja, o que é
reino de céus. O que quer, em muitas outras passagens também registrando, reino de Deus. Esse reino de Deus, esse reino que ele nos fala de Deus ou do céu, é um estado de espírito onde reina a paz, a harmonia, o amor pleno. Ele fala para a gente buscar esse reino. Ele não está falando ali para buscar reino material, a realeza aqui da terra, né? Então ele coloca para nós o reino de Deus, ou o reino dos céus, está dentro de vós. Então toda essa paz que a gente quer, toda essa harmonia que a gente quer, está dentro da gente. E quantos vão tão longe para alcançar esse reino? Então, se a gente quer essa felicidade, essa paz verdadeira, temos que mergulhar em nós próprios, buscar ele dentro da gente. Mas se esse reino dos céus de paz, felicidade, harmonia está dentro de nós, por que ele não aflora? E mostramos isso para todos. Não aflora devido às nossas imperfeições. Porque somos ainda espírito em caminhada evolutiva, né? E estamos cheios de orgulho, de egoísmo, inveja, maldade. Então, para esse reino aflorar, eu tenho que eliminar essas imperfeições e outras mais que não cabe aqui citar, né? E buscar melhorar. Aí a gente então elimina orgulho, elimina egoísmo, inveja, tudo aquilo que provoca desentendimento entre a humanidade. Então esse reino vai florar quando a gente conseguir isso. Mas em uma só vida a gente sabe que não vai conseguir. Quantas coisas acontecem nessa vida nossa, né? E que a gente olha e analisa, uma vez alertado por amigos e irmãos, nessa vida não vai dar não, só na outra. Ele pode estar achando que não vai dar, mas como Jesus coloca que o Pai que está no céu não põe fardo na costa do Filho que ele não possa carregar, é só ele querer dar dia para a próxima. E aí na próxima vai vir juros e correções. Fica mais, digamos, pesado. Que Jesus coloca em outra passagem para nós, né? Muito será pedido àquele que muito recebeu. Então, se eu tenho conhecimento do caminho certo, mas eu não quero caminhar nesse caminho certo, eu quero por esse caminho, que é esse que eu quero, que é esse que eu gosto, né? Ele está simplesmente adiando. Porque somos espíritos milenares. Tivemos inúmeras encarnações aqui na Terra, e muitas dessas encarnações a gente se comprometeu muito com a lei divina, fazendo aquilo que a gente queríamos. E aquilo que a gente queria, e a gente conquistou, mas matando, abusando do poder. E tudo isso vai ter que um dia ser acertado. Como nos alerta também Jesus, toda árvore que o Pai não plantou será cortada. Então esse orgulho, egoísmo, inveja, maledicência, uma série de equívocos que nós cometemos em vidas passadas, se não for de Deus, vai ter que ser tirada. Então, a gente vem aí, encarnações, melhorando um pouco daqui, nos prejudicando de lá, até que um dia a gente vai vencer isso. Que a gente vai ter que buscar esse reino do céu, buscando a nossa espiritualização. Espiritualização essa que a gente vai conseguir com a prática do Evangelho. Através da leitura edificante. Através do estudo das obras que nos orientam para subir.
se nós não temos o hábito da leitura, o hábito do estudo, procuremos adquirir para dar essa contribuição no crescimento espiritual. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será dado por acréscimo. Porque o homem espiritualizado, desprendido da matéria, não vai, correr atrás de excessos materiais. Ele vai já equilibrar. Então, praticamente, vai ter muito de bens aqui na Terra, mas ele sempre vai usar o necessário, porque ainda estamos aqui no mundo material. Então, a gente tem que procurar crescer, sim, mas no sentido espiritual, não no sentido material. E muita gente que entra para essa ou aquela religião, onde se fala de Deus, onde se fala de Jesus, e procura-se viver de fato a lei de Deus aqui na Terra. Então as pessoas vão buscar, digamos assim, casas que nos ajudam, nos auxiliam a cuidar do espírito. Mas como o homem nessa situação ainda é bastante vacilante, ele quer ver coisas, ele quer ver fenômenos acontecer, para ele ter fé e ver que aquilo é real. Então, nos diz a lição ainda: não será por se maravilhar tua alma ante as revelações espirituais que estarás convertido e transformado. Então ele quer aquela mudança de vida, mas não é aquilo que satisfaz aos olhos que vai ajudar a gente a se converter. O que vai ajudar a gente a se converter é mesmo o estudo, o conhecimento. Porque a gente vê muitos irmãos nossos pedindo provas para mudar. Outros querem ver espíritos para poder acreditar que existe espírito do outro lado, que a vida continua. Outros querem ver e pedem os chamados milagres. Se ele vê tudo isso, aí ele vai mudar. Ele pode ficar maravilhado ali na hora. Sai daquele ambiente, vai viver a vida. Mas o estudo não. Através do estudo que aquilo fica sedimentado em nós, e depois, por muito conhecer e praticamente não fazer, o homem começa a ficar incomodado. Eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que ajudar meu próximo, eu tenho que ajudar o outro que não despertou para essa vida verdadeira. Eu quero que ele experimente essa felicidade interior que eu estou sentindo também. Então tem que sair e levar a mensagem do Cristo através, principalmente, da vivência em sociedade dos ensinos do Mestre. Já não podemos mais ser como os outros que não têm um conhecimento religioso, evangélico, Sermos de fato cristãos, E aí a gente vai convencer muita gente a mudar, porque antes da gente operar essa transformação, as pessoas observavam o modo pelo qual a gente se comportava, agressivo diante de ofensas, não perdoava, levantávamos a voz em gritos com qualquer um que discordasse da nossa opinião. E aí, o homem agia assim, frisando bem, antes da conversão. Mas após a conversão, de fato, em espírito, fruto do estudo, da análise, ele então muda seu modo de ser. Então aquele que nos conhece, vê a transformação, questiona
o que aconteceu na nossa vida que a gente mudou. Onde fulano agora está pegando forças para fazer essa mudança? Ele reagia antes da violência e hoje ele silencia diante dos ataques que sofre. Já não grita mais. Procura ouvir o teu próximo para que ele desabafe daquilo que lhe incomoda. Então o homem começa a crescer espiritualmente, sempre buscando mais a luz do que antes, quando buscava mais o lado da matéria, das trevas, né? Assim nos diz ainda a lição: não deve ser entre vós, ao contrário, aquele que quiser se tornar maior, seja o vosso servo. Tudo para evitar, né, seguindo esse ensino, que a gente entre para o caminho errado para se destacar na sociedade e não ter que cair, né? Então o Espírito nos explica o seguinte: quanto mais elevada a situação do Espírito na hierarquia espiritual, tantos maiores são seus deveres e mais extensa a sua responsabilidade. Foi aquilo que eu disse há pouco, né, do ensino de Jesus. Muito será pedido a quem muito recebeu. Porque se ele recebeu muito, ele tem que distribuir tudo aquilo que recebeu em amor para o teu próximo, né? Porque os altos postos espirituais requisitam de quem o ocupam extrema dedicação aos irmãos menores, os quais estão sob a sua assistência direta. Serve em vez de serem servidos, tal o exemplo do nosso Mestre Jesus. Meus irmãos, parodiando aqui o nosso Mestre Jesus, que quando esteve aqui, ele colocou: muito eu tenho para vos dizer, mas vós não podeis suportar. E eu, da minha parte, digo: eu ainda tenho, ou teria, muito o que dizer, mas o nosso tempo não dá. Então, vamos nos esforçar para sermos humildes, crescer espiritualmente na luz do Cristo e trabalhemos na sua seara, pois ele disse que a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Então entremos, né, no trabalho dessa seara, que é servir o nosso irmão, mostrar o nosso amor a Deus através do nosso próximo, né? Até uma passagem do Evangelho coloca: se a gente não ama o próximo que a gente vê, como é que a gente vai amar a Deus que a gente não vê? Muita paz a todos. Que Jesus continue a nos iluminar e que possamos cada vez mais nos engajar nesse trabalho na seara do Cristo, levando luz, amor, vivendo a fraternidade junto de nossos irmãos, para que a gente nunca caia no sentido espiritual. Paz a todos. Elos unidos. É o momento reservado aos espíritos trazidos à casa de José para renovarem as suas forças, receber o lenitivo necessário à sua caminhada evolutiva. Vamos receber com bastante carinho esses nossos amigos e irmãos que aqui chegam. Que Deus abençoe a todos. Senhor,
Fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde haja ódio, consenti que eu semeie amor. Perdão onde haja injúria, fé onde haja dúvida, verdade onde haja mentira, esperança onde haja desespero, luz onde haja treva, união onde haja discórdia, alegria onde haja tristeza. Ó Divino Mestre, permiti que eu não procure tanto ser consolado quanto consolar, compreendido quanto compreender, amado quanto amar, porque é dando que recebemos, perdoando é que somos perdoados, e morrendo é que nascemos para a vida eterna. Relaxem em suas poltronas ou cadeiras. Fiquem bastante descontraídos para recebermos os amigos da Falange Indiana, que, comandados por Zatu, vêm até nós, trazendo os melhores fluidos, higienizando o nosso ambiente, trabalhando o nosso psíquico emocional, dando as melhores condições de entendimento e melhores condições de vida, fluidificando as nossas águas, depositando ali o necessário a cada um de nós. Vamos receber com muita alegria esses nossos amigos.
chegamos ao término dos nossos trabalhos. Agradecemos a Deus e a Jesus a permissão para esse encontro. Agradecemos ainda a todos os trabalhadores da Seara do Bem que aqui participaram desse trabalho, nos ajudando e nos orientando. Permita-nos, Pai, que possamos novamente nos encontrarmos na próxima semana, no dia 16 de fevereiro de 2022, nesse mesmo local, na mesma hora, e que a sua bondade se estenda por acréscimo a toda a humanidade, abençoando, orientando e protegendo. Que assim seja.